capítulo 13, versículo de número 2, diz assim: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do teu filho, que vai nascer, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Repita comigo dizendo: e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Tome o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Irmãos, hoje no nosso programa, e para quem não ouve o nosso programa, programa Sementes da Fé é sempre às 13 horas, de segunda a sexta-feira, na Rádio Voz FM 106,1. Hoje eu estava ali fazendo a programação e nada é programado, Quando a gente chega lá no programa não tem aquele script. A gente chega lá até porque não dá tempo, missionária Cecília, que faz o programa também, as outras irmãs que faz a programação. É um corre-corre, irmão, o dia todo. Então a gente, quando dá o horário de programa, a gente sai correndo, às vezes só engole a comida, porque o programa é 1h da tarde, então é o horário mais complicado que tem para nós. Porém, quando eu estava hoje lá no programa, do nada Deus soou essa palavra no meu coração, e eu trouxe uma breve reflexão hoje no programa Sementes da Fé. E como o pastor Jefferson pediu hoje para eu estar ministrando, eu senti no meu coração de dar continuidade da palavra que eu estava dizendo hoje, que é justamente sobre Sansão. Nós lemos aqui o versículo de número 2, que diz que Manoá, a sua esposa, ela era estéril, mas ela foi visitada pelo anjo do Senhor. E a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor se apresentou a ela, ele já começa a relatar a história de vida dela, porque ele disse: mulher, tu é estéril, mas tu darás à luz a um menino. E eu imagino que quando o anjo libera essa palavra, até então ela não sabia que era o anjo do Senhor. Diz a Bíblia que ela fica um pouco assustada, atônita, porque o homem já começa revelando os seus problemas íntimos, não é verdade? Então quando ele diz assim: tu és estéril, mas tu darás à luz a um menino, eu imagino que o coração dela se alegrou, porque naquela época uma mulher estéril, ela era muito perseguida por palavras de maldições. Então quando o anjo do Senhor diz isso a ela, ele diz algo muito tremendo. Ele já diz para a mãe do menino algumas coisas, como: tu não pode tomar vinho, você não pode tomar nenhuma bebida fermentada. Aí ele diz mais: não tocar em cadáveres, ou seja, não comer alimentos impuros. E quando o seu menino nascer, não passe a navalha na sua cabeça, porque ele é nazireu, que significa escolhido, que significa separado. Então a promessa já começou pela mãe, Elias. O anjo já disse para a mãe o que ela tinha que fazer. E quando o anjo diz isso para a mãe chega até o esposo e diz para ele: olha, um homem se apresentou a mim e disse que eu irei dar à luz a um menino. Eu acredito que seja o anjo do Senhor. O pai fica assustado, o esposo fica assustado e diz assim para ela: olha, vamos orar, porque eu preciso
que esse anjo volta aqui de novo e fale de novo como que é esse negócio aí. Você é estéril, não pode ter filho, que negócio é esse? E a Bíblia diz que uma certa feita ela estava no campo e novamente esse homem aparece. E quando ele se apresenta a ela, era o mesmo homem que se apresentou na primeira vez. Então ela corre, vai até o seu esposo, porque o esposo não estava perto dela, e diz assim: marido, negócio seguinte, aquele homem voltou. E o esposo sai correndo e fala assim: então vamos lá até esse homem. E chega lá, o anjo se apresenta novamente e diz: a sua esposa é estéril, porém ela dará luz a um menino, e esse menino será nazireu, escolhido. Mas eu acho muito tremendo algo aqui que o anjo do Senhor diz para ela. Olha só: mas tome cuidado, preste atenção. Antes dele dizer para ela como que ele queria que o menino se comportasse na terra, ele diz para ela: mas tome cuidado. O versículo de número 2 diz isso. Olha só: mas tome cuidado, cuide desse menino, porque ele tem uma promessa. E não é assim com os nossos filhos também? Eu não sei você, mas quando eu tinha 8 para 9 meses de gestação do Vitor, uma das coisas que o Senhor disse era para que nós cuidássemos muito bem do Vitor, porque ele era escolhido do Senhor. Ele era escolhido. Por mais que você é escolhido de Deus e você já tem uma proteção divina, você também precisa da cobertura espiritual do seu pai. Sabia disso? Mãe, você precisa cuidar do seu filho. Pai, você precisa cuidar do seu filho. E domingo a gente levou uma chapuletada aqui do pastor Everton, e é uma realidade que ele disse aqui domingo. Às vezes você, filho, acha que teu pai é chato demais, né? Acha que a tua mãe é chata demais, porque ela não deixa isso, ela não deixa aquilo. Mas sabe por quê? Porque ela tem esse senso dentro dela de cuidar de você, porque ela sabe que você é um presente de Deus. Ela sabe que você não é dela, você é do Senhor. E se o Senhor te chamar hoje, ela não vai poder te segurar. Eu ouvi um testemunho de uma mãe que disse que o sonho dela era que o filho dela fosse médico. E ela disse para o filho: olha, eu fiquei sabendo que lá no país do Paraguai a faculdade de medicina é mais barata. Nós vamos se organizar e vamos mandar você para lá. A mãe correu atrás de alojamento, aquela coisa toda. Mas disse que na semana de enviar o filho para o Paraguai, Deus usou uma profeta e disse assim: quem disse que é para ele ir? Você perguntou para mim? E a mãe disse que ficou com as mãos atadas. E o Senhor disse: eu não quero ele lá, eu quero ele aqui. Eu quero ele aqui, porque a obra que eu tenho na vida dele é muito grande e não é tempo ainda de enviar. Sabe o que é isso, meu irmão? Não dê um passo se assim não for a vontade do Senhor. Só que o menino cresce, e esse menino é chamado de Sansão, que em hebraico significa luz, né? Sol, que tipifica força. E a Bíblia diz que Sansão, ele tinha uma força que não era dele, ela vinha do Senhor. E essa força, ela era usada quando os filisteus atacavam os israelitas. Todas as vezes que os filisteus atacavam o povo escolhido de Deus, o Senhor Deus se apoderava de Sansão, e ele conseguia destruir os seus inimigos com a sua força. A Bíblia diz que uma certa feita, ele estava descendo em uma rua, e a história diz que um leão veio na direção dele e rugiu para tragá-lo. Mas a palavra do Senhor diz que ele destruiu, ele rasgou aquele leão com a força dos seus braços. Agora a força era dele? Não, a força era do Senhor. E por que a força era do Senhor? Porque o versículo que nós lemos diz que o anjo do Senhor visitou a mãe dele, e diz que ele era o quê? Escolhido do Senhor. Sabe o que é isso? Você é um escolhido do Senhor. E essa força sobrenatural que você tem no seu ministério, na sua vida, não é sua, ela é de Deus. Você sabia disso? Essa unção que você carrega no seu ministério não é seu, é do Senhor.
Há muitas pessoas que usam a força que tem, a unção que tem para se gloriar, não é assim? Há muitas pessoas que usam a força que tem, a unção que tem, para fazer da sua força um mercado. Mas a Bíblia diz que a força que você tem não é tua, ela é do Senhor. E a prova disso é que o anjo deu uma ordem. 3 coisas você não pode fazer. O menino não pode fazer: passar a navalha na sua cabeça. O que mais? Beber vinho, bebidas fermentadas. E o que mais? Comer comidas imundas. 3 coisas só o anjo pediu. Agora me diz uma coisa: Sansão obedeceu? Não. Mas pastor, ele era ungido. Como assim? Ele não era escolhido. Mas como ele não obedeceu, pastor? Me explica esse negócio. Não. E sabe o que é o pior de tudo? Tudo que o anjo do Senhor falou que não era para ele fazer, ele fez. Sabe a história do leão que eu contei agora? Que está no capítulo 14. Que ele matou o leão com as suas mãos. Esse mesmo capítulo diz que depois de um certo tempo, ele passa pelo mesmo caminho e ele observa o leão morto. Quem sabe ele olhou e se gloriou, né? Ele viu lá o leãozinho já em estado de putrefação. Imagina ele olhando assim e pensando: eu matei esse leão. Aí a história diz que no meio daquele leão tinha o quê? Favo de mel. E o que Sansão fez? Colocou a sua mão lá dentro, pegou daquele mel e saiu comendo. Não diz assim a história? Pior, ele sai pelo caminho comendo. Chega em casa e ainda distribui o mesmo alimento para os seus pais comer. Além dele pecar, além dele ferir o propósito que Deus havia pedido para ele, além dele se lambuzar, ele lambuza os demais. Elebácia, Jubinácia. Peraí, pastora, mas aquele que comeu junto com ele não sabia? Não sabia. Sabe por quê? Porque quem peca mente. Quem peca coloca cara, sabe aquela máscara de santarrão. Quem peca faz igual Sansão, distribui o alimento e nem fala de onde veio. Lebácia. É o que acontece com muitos por aí. Está com a vida podre, mas no altar da onde profeta de labassura e calabaraçome de rácia, no altar de Deus da onde santarrão, e vai distribuindo aquele alimento contaminado, e pessoas que são inocentes vão comendo. É por isso, irmão, que é necessário a igreja buscar o discernimento de espírito. Cutuque esse irmão, diga para ele: busque o discernimento de espírito. O anjo disse: ei, menino não pode beber vinho, nenhum tipo de bebida fermentada. Agora eu te pergunto: Sansão obedeceu? Capítulo 14, versículo de número 10. A Bíblia diz que seu pai deu uma festa de casamento. E toda a festa judaica daquela época tinha muita bebida, muita comida. Coisa que não faltava, irmão, era bebida e comida. Nas festas de antigamente existia muito disso. E nessa festa não era diferente. Tinha muita bebida, muita comida. E Sansão, a Bíblia não esclarece, mas ela deixa uma deixa, que provavelmente ele bebeu. E mais uma vez ele fere um propósito de Deus. E eu vou te dizer um negócio, irmão. O pecado é assim. Não pensa que o diabo vai se apresentar hoje para você e vai te dar uma rasteira. Ele não faz assim. Ele não é burro. Ele não é bobinho como muitos. Quem sabe os que estão aqui nessa noite. O diabo é como um semeador. Ele joga hoje uma semente,
passa o pezinho para tampar a semente. Aí de amanhã de novo ele joga outra semente. E vai jogando, e vai jogando, e vai regando, e vai regando, até crescer e criar raiz. Aí quando cria raiz, o negócio fica difícil. Sansão foi assim. Foi desobedecendo, desobedecendo. E sabe o que é o mais profundo disso tudo? É que Sansão, ele tinha o poder do Senhor, mas ele não era dirigido pelo Senhor. Porque a Bíblia diz que toda vez que Deus ia usar ele, o Senhor Deus se apoderava dele. E ele conseguia destruir os seus inimigos. Porém, se você olhar o contexto da história de Sansão, você vê que quem dirigia a vida de Sansão não era o Senhor, era a sua carne. E há muitas pessoas assim dentro da igreja. Quando Deus tiver que usar, o Espírito de Deus se apodera dele. Mas quem dirige ele é a carne. Por quê? Na hora do manto ele é o profeta, mas no dia a dia ele é um insuportável. Na igreja ele se enche do poder, mas lá no trabalho ninguém consegue nem olhar na cara dele, porque ele é um grosso, ele é um mal educado. O testemunho dele já julga quem ele é. E é como diz a palavra de Deus. Você conhece a árvore pelos? Quer conhecer o seu irmão? Convive com aqueles que estão ao redor dele. Convive. Aqueles que cercam ele, dá uma perguntada. E aí, como é que é o fulano de tal? Se ele for uma benção, vão dizer, é uma benção. Meu Deus. Agora, se ele não for, eles vão dizer a mesma coisa. Você está entendendo? Então, o Espírito de Deus não dirigia a vida dele. Porém, ele tinha uma promessa. Existia sobre ele uma promessa. Mas a palavra do Senhor diz que uma certa feita, ele conheceu uma mulher. Eu não quero me ater muito na história, que a história é bem complexa. Mas uma certa feita, ele conhece uma mulher por nome de Dalila. E Dalila significa fraco. Interessante, né? Dalila, significado fraco. Porém, Dalila e Sansão. Sansão significa força, Dalila significa fraco. E aquele que tinha força, ao invés de converter o que era fraco, foi o oposto, Delabácia. Aquele que era força, ao invés de engolir o que era o fraco, não, foi o oposto. O fraco engoliu o que era forte. Sabe por quê? Que tem dentro da igreja pessoas fracas que conseguem arrastar pessoas supostamente fortes. É porque essas pessoas que são supostamente fortes não são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes nós vemos dentro da igreja pessoas que são fracas, pessoas como Dalila, pertinente, pessoas como Dalila, possessiva, pessoas como Dalila, quando quer algo, consegue. Você vê esse tipo de pessoas arrebanhando gente dentro da igreja, engolindo pessoas dentro da igreja. Aí você olha e fala assim, puxa, mas ele não parecia tão forte. Só parecia forte quando o Espírito de Deus estava na vida dela. Quando ele se retirava, não era conduzido pelo Espírito. É por isso que tem pessoas que saem da igreja, caem na fé, vacila, aí você olha e você não entende. São pessoas que são como Sansão. Existe uma promessa sobre a sua vida. O significado do seu nome é força, mas ele não deixa ser conduzido pelo Espírito de Deus. Sabe por que Sansão não deixava ser conduzido pelo Espírito de Deus? Porque tudo que ele olhava, ele queria. A Bíblia diz que uma certa feita, ele viu uma mulher, chegou em casa e falou para o seu pai, pai, eu quero aquela mulher para mim. Eu quero aquela mulher para mim. O pai dele falou assim, meu filho, tem tantas mulheres aqui, mas eu quero aquela lá, pai. Pois o pai pegou ele e levou lá, irmão, para conseguir a mulher para ele. Tudo que Sansão olhava, ele queria. E foi pelos olhos que o diabo pegou ele.
Porque um dia ele olhou para Dalila também e quis ela. E teve. Só que Dalila era diferente das outras mulheres que ele teve, das muitas mulheres que ele teve. Dalila era um projeto de Satanás na vida de Sansão. Dalila veio para destruir a vida dele. Porém, como o diabo pegava ele pelos olhos, ele não conseguiu enxergar isso. Quando ele viu Dalila, ele sentiu atração por ela, e ele se envolveu com ela, ele casou-se com ela. E não demorou muito. A Bíblia diz que os filisteus foi ter uma conversa com Dalila e disse assim: Dalila, descubra o segredo dele. De onde vinha essa força? Descubra que nós vamos dar um dinheiro para você. E todas as Dalilas são vendidas, tá? Todas as Dalilas são vendidas. Dalila cresceu o olho naquele dinheiro. E ela começou a agir de tal forma para poder arrancar de Sansão qual era o seu segredo. Só que Sansão, irmão, ele achava que aquela força nunca ia ser retirada dele. Tá? Tem pessoas dentro da igreja que é assim. Ele se acha tão de Deus que ele acha que ele não precisa se cuidar. Ele acha que ele é tão de Deus que o diabo nunca vai derrubar ele. Ele se acha tão de Deus que ele tem plena convicção que seu ministério nunca vai ser destruído. Mas cuidado, viu? Porque quando Dalila vem, ela vem com um sapatinho de algodão. Sabe como que Dalila vem? Às vezes ela se passa por amiga. É o que eu disse hoje na rádio, irmão. E foi tremendo, foi mais tremendo do que agora. Porque aquela hora o negócio foi diferente. Às vezes ela vem como amiga lá no teu trabalho. Ela vem com conversa: oi, tudo bem? E eu contei até uma história hoje na rádio que foi muito forte, de uma pessoa que estava passando um problema conjugal muito grande. E ela, para relaxar sua mente, ela começou a pintar telas. Ela foi fazer um curso. E nesse curso, uma Dalila sentou do seu lado. Uma mulher, pastora, sentou do lado da irmã? Não, é um homem, porque quando eu falo de Dalila, eu falo de homem e mulher, tá? Sentou do lado dela. E aquela Dalila começou a falar coisas que o marido dela nunca tinha falado para ela. Sabe aquele negócio? Hoje você tá linda, amor. Que perfume cheiroso. Sabe aquele negócio? Hoje, marido, você tá 10. Esse terno ficou lindo em você. Foi bem isso que a Dalila disse para ela. Só que quando a voz vem de Dalila, irmão, o negócio é diferente. Porque quando a pombagira pega alguém para investir contra a sua vida, parece que vem o inferno inteiro. O negócio agita mesmo. E ela disse que aquelas palavras mexeu com ela. E deixa eu te falar um negócio, irmão. Quando você conversa com alguém e aquele alguém mexe com você e você é comprometido, foge, porque é Dalila, viu? Às vezes você conhece alguém, você é casado, você tem namorado, você é noivo. Você conhece alguém, só que aquele alguém, quando fala com você, ele mexe com os seus hormônios. Está entendendo o mistério? Mexe com a tua alma. O perfume dela mexe com você. O perfume dele mexe com o seu emocional, com os seus hormônios. Aí tem aquele negócio, dá aquela repreendida, né? Tá repreendido, pombagira. Não é não? Sai, diabo. Amarrado, Satanás. Não é assim? Você dá aquela leve repreendida. Mas se amanhã a Dalila te procurar de novo, você dá aquela cheirada de novo no perfume. Ô, diabo, que perfume bom. Não é não? Aí vem de novo aquela Dalila. Aí de repente, se você deixa, irmão, vai crescendo dentro de você. Foi o que aconteceu com Sansão. E quando cresce dentro de você, vira um gigante, irmão. E quando vira um gigante, aí é só a força de Deus para derrubar o Golias, viu? Força do homem não derruba, não. E ela disse que aquele negócio foi mexendo com ela, e foi mexendo, e foi mexendo. E quando ela viu, o negócio pegou de vez. Quando ela viu, ela já estava cega. E é assim que o diabo faz. Dalila cegou Sansão.
todo dia a Bíblia diz que ela importunava, ela azucrinava ele, irmão. E mulher tem o dom disso, né? Quando quer alguma coisa, um negócio, não é não? E ela ficou ali importunando, a Bíblia diz isso, que ela importunava ele. Olha só, versículo de número 15 do capítulo 16. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia. O diabo é assim, né, irmão? Quando ele quer nos derrubar, ele mata a gente no cansaço. Não é não? É ou não é? A Bíblia diz que ela importunou ele tanto, que estava matando ele no cansaço. Matando ele no cansaço. Aí diz o texto, sabe o quê? Por isso ele lhe contou o seu segredo. Isso é profundo, irmão. Ela importunou ele tanto, azucrinou ele tanto, infernizou ele tanto, que ele falou, pronto, vou contar. E a Bíblia diz, e por isso, por causa que ela estava importunando ele, ele foi lá e contou o seu segredo. Aí diz a história, que ele fala, que ele era nazireu. Ele conta todo o seu segredo, que o anjo do Senhor visitou a sua mãe. Ele conta tudo para ela. O anjo do Senhor visitou minha mãe, disse que eu era nazireu, mandou eu fazer isso, mandou eu fazer aquilo. Ele conta tudo. E contar o seu segredo para quem não entende os mistérios de Deus na sua vida é caixão, viu? Sabe por quê? Se ela tivesse um pingo de temor no seu coração, é lógico que não tinha, porque ela era filisteia, ela teria ouvido aquele propósito, ela teria se impactado, ela teria se encantado. Puxa, você escolhido, meu Deus, a força está no seu cabelo. Mas não, ela não estava nem aí, estava nem aí para Sansão. Você acha que ela amava Sansão? Amava nada. Sabe por quê? Porque ela é prostituta. O contexto da história dela diz que ela era prostituta. É assim que acontece em muitos casamentos também. Há muitos casamentos que são destruídos por causa de mulheres como essa, por causa de homens como esse. Eles entram na sua vida e te levam numa ilusão tão grande e faz você acreditar em algo que não existe. Mas na verdade o que ele quer é destruir a sua casa, destruir a sua família. E foi isso que ela fez. A história diz que Sansão deita no seu colo, pega num sono, e ela corta as suas tranças. E sabe o que diz a história? Que os filisteus estavam todos escondidos, e ela fez o que era de costume. Ela grita, os filisteus estão vindo. E ele se levanta, e a Bíblia diz que ele se levanta achando que tinha a mesma força. Ela bácia. Mas quando ele se levanta, ele já não tinha mais aquela força. Porque a Bíblia diz, porque o Espírito de Deus havia se retirado de Sansão. O Espírito de Deus já não estava mais lá. É aqui que começa a vida massacrante de Sansão. Porque os filisteus pegam ele. A primeira coisa que os filisteus fazem, sabe o que era? Furar os seus olhos. E sabe por quê? Porque foi os olhos de Sansão que levou ele à destruição. Porque tudo que ele olhava, ele queria. Se viu uma mulher bonita, ele queria. Tudo que ele olhava, ele queria. Sabe o que é isso? O que é que diz Mateus 5:29? Se os seus olhos, o que é para você fazer? Se os seus olhos vai te impedir de entrar no céu, arranca fora. Pastor, você está mandando arrancar o meu olho fora? Não, você não teria coragem também, né? Mas o arrancar os olhos fora quer dizer assim, que você tem que trabalhar isso dentro de você, irmão. Se é os seus olhos que te cobiçam aquilo que não é seu, cuidado! Porque dali lá sempre vai trazer algo para os seus olhos cobiçar. Ela
Elabácia. Se é o seu coração, o Senhor diz: cuidado, porque o que Dalila quer é arrancar a unção de Deus na sua vida. Se é o seu celular que te persegue, as mulheres te ligam, é aquela perseguição de mensagem, não fica sem celular, mas não perde a unção de Deus na sua vida. Elabácia. Se é um barzinho que você passa e aquilo te chama, não passe lá. Não passe. O que Deus está dizendo hoje para você: sacrifica aquilo que vai arrancar a unção de Deus na sua vida. Sabe o que diz a história? Furaram os olhos de Sansão. Sabe o que diz mais o texto? E levaram ele para Gaza, prenderam-o com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Então, dentro da prisão, olha que profundo isso. Sabe o que ele era? Escravo. Além de estar preso, era escravo. Tinha que ficar lá. Já viu antigamente aqueles moinhos que você ia? Tem um peso danado aquilo, né? O trabalho de Sansão dentro da cadeia não era de ficar como no presídio dos dias de hoje, sentadinho lá esperando a condenação. Não. O trabalho de Sansão dentro da cadeia era de ser escravo dos filisteus. Eles queriam ver ele escravizado. Sabe por que colocaram ele para rodar uma moinha? Porque sabia que ele já não tinha mais força. Então antigamente, para ele rodar uma moinha, era com o dedo só. Mas nessa ocasião ele tinha que ter muita força. Ele tinha que fazer muita força. Para ele era humilhante, porque aquilo mexia com a ferida da sua alma. Mas aqui acontece algo fantástico. Sabe por quê? Eu imagino que enquanto ele ia rodando aquela moinha, ele ia falando com o Senhor. Porque tem gente que é assim, né? É só na prova que ele fala com Deus. Se você ler a história de Sansão, você não vai ver ele orando a Deus para nada. Você vai ver ele resolvendo as coisas tudo na sua força. Mas quando ele estava dentro da prisão, ali naquela moinha, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. A história diz que fizeram uma festa da Dagon. E essa festa tinha cerca de mais de 3.000 pessoas, entre homens e mulheres. Todo mundo se reuniram a esse Deus dos filisteus. Só que nessa reunião, nessa festa, quem ia estar lá? Sansão. Sansão ia ser, sabe o quê? O palhaço daquela festa. Chamaram Sansão para participar daquela festa, porque todos queriam ver os olhos de Sansão vazados. Todos queriam ver o Sansão, o forte, o poderoso, o que destruiu muitos filisteus. Todos queriam ver ele naquele palco destruído. Mas a Bíblia diz algo muito tremendo: que enquanto Sansão estava dentro da prisão, o cabelo de Sansão crescia. Deixa eu te falar um negócio. Sabe por que o cabelo de Sansão crescia dentro da prisão? Porque ele começou a ter uma vida de oração. Sabe por que quando as pessoas estão no vale, estão na provação, elas são muito usadas por Deus? Porque o vale, ele faz você ter mais uma vida de oração. Outro dia eu vi uma irmã, estava bem fortinha. Eu disse: ô irmã, você está precisando, né? E de repente ela emagreceu, uma coisa de doido, né? Aí eu falei: o que foi? O vento soprou aí. Ela falou assim: estou na prova, pastora, estou só no jejum. Eu falei: ah, entendi, né? Eu falei: preciso entrar nesse manto aí, preciso perder uns 15 quilos. Olha só, a situação que Sansão gerou para a vida dele fez ele retomar uma vida de oração, coisa que ele não tinha. E a história diz que o cabelo dele foi crescendo. E só tem uma coisa, irmão, que faz você se levantar da onde você caiu: a sua oração.
Por que, pastora? Porque a oração é a humilhação. Porque na oração você não diz assim: o negócio é o seguinte, Deus, eu quero minha vitória para depois subir. Negócio é o seguinte, Deus, eu quero a restauração do meu lar. Não, na prova, irmão, você se humilha. Na prova você fala: Deus, eu sou pó. Oh, Deus, está difícil o negócio, Senhor. Não tem dinheiro nem para o gás, Jesus. As portas estão fechadas, o negócio está estreito. Na oração você reconhece. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a oração, a dor, ou melhor, a dor ela reproduz arrependimento. É por isso que às vezes Deus coloca a gente numa dor, uns negócios, né, irmão? Para quebrantar, para fazer você rasgar aquilo que está no oculto. Então a dor de Sansão reproduziu dentro dele um arrependimento. Imagina ele lá dentro da prisão, lembrando do tempo da ignorância dele, do tempo das bobeiras que ele fazia naquele momento. Então a Bíblia diz que quando um garoto pega ele pela mão e conduz ele para dentro do templo, aonde estavam 3 mil pessoas esperando ele, e as pessoas estavam debochando. Você pode ler, irmão. As pessoas, imagina o Sansão entrando. A Bíblia não entra em detalhes, mas imagina ele entrando e as pessoas já dando risada. Tá aí o fortão. Não era esse o pregador? Não era esse o cantor? Porque quando você está aqui, irmão, o negócio é diferente. Agora cai para você ver. O negócio fica difícil. Não era esse o pastorzão lá? Pregava a santidade. Olha a situação do moço. Então era mais ou menos assim que fazia com Sansão. Não era esse o fortão, o poderoso? Está com os olhos vazados. Mas a Bíblia diz que ele pede para o menino colocar ele perto da onde? Dos pilares que sustentavam aquele templo. E a Bíblia diz que o menino conduz ele e ele fica bem perto dos pilares. E a palavra diz assim: e Sansão orou ao Senhor. E a oração de Sansão naquele exato momento era essa: Deus, me dá uma vitória. A oração de Sansão era essa: Deus, nem que eu morra, mas eu preciso me vingar dos meus inimigos. E a história diz o quê? E o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. Esse o derraço. E a força voltou de novo. E a Bíblia diz que ele derruba aqueles pilares. E aquele templo vem abaixo. E todas aquelas pessoas, inclusive Sansão, morreram. Aí você pode dizer: tadinho de Sansão. Coitado. Ele morreu, pastora. Coitado nada. Coitado nada. Coitado dele se ele morresse quando ele tinha aquela força. Quando ele era o prepotente. Quando ele achava que aquela força que ele tinha era tudo. Mas naquela ocasião, ele viu que a força que ele tinha não era dele, era do Senhor. Então quando Sansão morre aqui nessa ocasião, ele morre para a sua salvação. Sabe o que Deus está dizendo hoje para você? Não espere que fure os seus olhos. Não espere que te humilhe. Não espere que faça com você a mesma coisa que fizeram com Sansão. Mas faça como diz essa história. Para de pensar que essa força que você tem é sua, porque essa força é do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, ele ficou perturbado por demônios. Quando estamos sem a força de Deus, a tribulação vem. Quando fugimos dos propósitos de Deus, a tribulação vem. Sabe o que é isso? Quando Sansão desobedeceu a ordem do anjo do Senhor, o diabo cegou ele. E eu te pergunto nessa noite: qual foi a ordem de Deus para a sua vida? O que Deus tem requerido de você? O que é que Deus tem falado ao seu coração? Quem sabe Deus tem falado para você: renuncia a isso. Talvez Deus tenha dito para você: cuidado com aquilo.
Quem sabe o Senhor tem dito para você: cuidado com as amizades, cuidado com a mãozinha no namoro. Quem sabe o Senhor tem dito para você: cuidado aonde você coloca os seus olhos. E a minha pergunta para você é essa: você tem obedecido à voz de Deus? Quem sabe o Senhor diz para você: filho, eu tenho uma obra linda na sua vida. Você é meu escolhido, você é meu nazireu. Eu quero que você prega, eu quero que você faça a minha obra. E quem sabe você está igual Sansão, violando o que Deus falou para você. E deixa eu te falar um negócio. O que levou Sansão a essa tragédia ministerial foi a desobediência. E eu te pergunto nessa noite: como que está a sua obediência com o Senhor? Você tem sido obediente à voz de Deus? Ou você tem fugido da voz de Deus? Você tem ouvido e tem praticado? Ou você tem ouvido e tem deixado de lado? É isso que Deus está falando nessa noite. Não basta ser nazireu, não basta ser escolhido, basta ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem deixado o Espírito de Deus guiar a sua vida? Ou será que o seu homem interior é mais forte do que o Espírito de Deus que está dentro de você? Será que a voz de Deus dentro de você é menos forte do que a voz do diabo? Será que você tem obedecido mais a voz de Satanás quando ele diz para você: se prostitui, você se prostitua? Se prostitui. Quem sabe ele diz para você: cheira uma cocaína, e você cheira. Bebe, você bebe. Fala palavrão e você fala. Fala mal da vida dos outros, você fala. Isso é sinal que o Espírito de Deus está menos forte do que o espírito do adversário na sua vida. E a palavra de Deus é essa: deixa o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. Pare de violar as promessas de Deus sobre você. Isso só vai te levar a uma destruição, a uma cegueira espiritual. E eu quero que você se coloque em pé. Deixa eu falar um negócio aqui. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Você viu o que a irmã Josi disse aqui? Jesus está às portas. Só que nós estamos vivendo os dias de Noé, irmãos. Falar isso e falar nada é a mesma coisa. A impressão que dá é que as pessoas não entendem essa dimensão. Mas isso é mais forte do que você pode imaginar. Não vamos muito longe. Liga a sua TV. Tragédias em cima de tragédia. Agora a França declarou guerra. E assim vai. E você vai ficar nesse copinho de cerveja ainda? Hã? Ah, pastora, no domingo eu não venho, porque o domingo é o dia de eu beber. Só vem na quarta-feira. Ela passou, Bedez. Pastor, o negócio é o seguinte: eu até vou na igreja, mas eu não quero firmar não, porque se eu firmar eu tenho que largar algumas coisas, eu não consigo. Se você continuar dizendo que você não consegue, você não vai conseguir nunca. Você não vai conseguir nunca. Sabe o que Deus quer que você faça? Que você se levante como um nazireu de verdade, e acredite na promessa dele na sua vida. Sabe o que Deus não quer?
é que Dalila venha na sua vida e fure os seus olhos e te humilhe. O que Deus não quer é que Dalila venha te humilhar, te destruir, acabar com a sua família, acabar com as coisas que você tem, acabar com a sua honra. Será que é difícil para entender isso?